Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Alô, alô, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19 horas e 30 minutos, muita informação, opinião e debate aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha e muito obrigado para você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e também em todas as plataformas. Se ainda não é assinante do canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, seja de graça, não paga nada e você tem o rádio com imagem. Vamos conversar com Marco Antônio Eberlin, presidente da Ponte Preta, vai conversar conosco. Alô, Marquinho, abraço para você, boa tarde. Estamos conectando com Marco Antônio Eberlin. Pedro Piscinato, seus destaques iniciais, diz aí, Pedrão. Batistão, como você antecipou, daqui a pouquinho vamos conversar com o Eberlin, perguntar sobre a gestão dele durante esses últimos 4 anos e logo depois também vamos falar com o Rômulo Amaro, presidente do Guarani. Então, um programa muito especial nesta quarta-feira, dia 4 de novembro. Daqui a pouquinho um bate-papo com os dois presidentes dos dois clubes de Campinas. Batista. E você participa do Fala Galera deste dia 4 de novembro de 2025. Entre os 9 jogadores que ficaram sem contrato com a Ponte após o fim de outubro, com quem você renovaria para 2026? Matheus Kaiser, Danley Santos, Sérgio Rafael, Lucas Cândido, Léo Kovic, Pacheco, Diego Tavares, Jonas Toró e Ricardo Oliveira. Desses jogadores, com quem você ficaria para a temporada 2026? Participe pelo WhatsApp 971021493. 971021493. Aleph Manga e Regis no radar do Guarani. Você traria os dois, somente um ou nenhum dos dois? Regis é aquele mesmo que jogou em 2 oportunidades no Guarani. Na última vez não foi tão bem, mas na primeira foi muito bem, tanto é que ganhou o coração do torcedor do Guarani. Então responda 971021493.
7102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim você participa mandando para cá a sua participação pelo WhatsApp 97102-1493. Um rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Campeonato Brasileiro 2025 na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Nesta quarta, a Bandeirantes entra em campo para transmitir Red Bull Bragantino e Corinthians. Às 19 horas em Bragança Paulista. Red Bull Bragantino e Corinthians, jogo da 32ª rodada do Brasileirão Série A. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17:09, a Black Friday chegou na Desktop. São ofertas imperdíveis para turbinar a sua conexão. Aproveite planos de 600 mega a 1 giga a partir de R$ 99,99.
com presente especial. Isso mesmo, assine e tenha 2 meses de cortesia da HBO Max para curtir os melhores clássicos da telona, transmissões ao vivo da Champions League e sucessos do cinema como Superman e Substância. Assine a Desktop eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Ligue 0800 100 0102. Visite uma das lojas Desktop ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. E o nosso contato com o presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin. Marquinho, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista. É um prazer falar contigo. Hoje tem uma reunião do Conselho Deliberativo. O que é que a diretoria executiva vai apresentar nesta reunião do Conselho? Olha, hoje é a última reunião desse quadriênio, né, desse mandato. Ou seja, a última reunião comandada pelo doutor Tagino. O Tagino não pode nem postular a reeleição, porque o estatuto não o permite. Então, por hora, é uma despedida do Tagino também na presidência da mesa diretora. E nós iremos apresentar também uma planta de modernização do estádio Moisés do Careca. Marquinho, sobre a questão do planejamento para 2026, claro, tem a eleição ainda no dia 20, mas como não teve chapa concorrente pelo estatuto, a chapa encabeçada por você será eleita por aclamação. Então, quer dizer, o planejamento já pode ser iniciado, porque você continuará, não sei se como presidente, mas a sua chapa é a que vai efetivamente administrar a ponte pelos 4 próximos anos. O planejamento, a planificação para 2026 já começou ou você vai esperar o dia 20? Batista, o planejamento já começou, independente de qual chapa concorressem, de quantas chapas concorressem, que a Ponte Preta não pode parar, né? Se caso o lado nosso fosse derrotado, eles poderiam jogar todo o nosso planejamento fora ou não, ou aproveitar o material que nós já tínhamos. Porque senão é outro noviciado, como eu peguei aqui do zero, não iria deixar para que ninguém pegasse do zero, né? Mas já está fazendo, o João Brigatti, que é gerente de futebol, o Ricardo Koyama, que é o diretor de futebol, trabalham diuturnamente, já até antes mesmo do Campeonato Brasileiro ter terminado, para que possamos ter uma equipe competitiva já no Campeonato Paulista e também no Brasileiro da Série B do ano que vem. Eu tenho ficado mais com um problema de acerto com os atletas que não receberam. É um problema que eu tenho enfrentado, e aí tem a eleição pela frente. Porque, por exemplo, o que está bloqueado, nós estamos tendo extrema dificuldade em desbloquear. Aquilo que não está, para que eu traga para dentro do clube, precisa a eleição estar definida. Porque ao término de eleição, ao término de mandato, eu não posso antecipar valores, tá? Até que seja definido o novo mandatário. E não é dia 20, como você colocou. A eleição para presidente é dia 30. Dia 20 é a eleição da chapa. Dia 30 é a eleição para presidente, dos cargos eletivos. Presidente, primeiro vice, segundo vice, mesa diretora do Conselho Deliberativo e os 3 membros titulares indicando o seu presidente no Conselho Fiscal. Isso é no dia 30. Então, isso está atrapalhando um pouco a busca de numerário para liquidar os haveres aí com os atletas. Ô CH, um abraço para você, boa tarde. Estamos entrevistando o presidente da Ponte, Marco Eberlin. A sua pergunta.
Boa tarde ao Eberlin, a você também, Batista. Eu tenho 3 em uma e uma coisa está ligada na outra. Primeiro, Marquinhos, nós temos aqui informações desencontradas sobre Transferban. Segundo, a questão do pagamento. Me parece que você deu um indicativo que depois das eleições, acho que tem um caminho a ser adotado. E a terceira, se a prioridade da ponte é a continuidade do Marcelo Fernandes. Boa noite. Boa noite, Carlos. Prazer falar contigo. Prioridade na permanência do Marcelo, desde que esteja dentro do que a Ponte Preta possa pagar, sem loucura alguma. As tratativas já foram iniciadas junto ao procurador, que agora não me pergunte o nome que eu não sei, porque é o Marcelo, é o Brigatti com o Ricardo que estão à frente disso. Eu recebi aqui no final da semana passada, na sexta-feira, o Marcelo Fernandes. Ele até parece que participou do jogo festivo no sábado de ex-atletas, mas ele fez questão de vir prestigiar, ou participou ou veio prestigiar. Né? Ali demos o pontapé inicial do sim para a permanência dele, mas tem que ajustar valores, aquela coisa toda. Então, é prioridade. Você bem falou, não é que nós temos intenção de só mexer com pagamento para os atletas após o dia 30. Né? É que a possibilidade maior de trazer numerário para o clube vai ocorrer após o dia 30. Até lá, a Ponte Preta não consegue. Esse transferban nós vamos trabalhar também para derrubá-lo após dia 30. Proceder à inscrição de novos atletas no mês de dezembro. Porque, como todo mundo sabe, houve aquele bloqueio por falta de pagamento das parcelas, que nós vimos pagando rigorosamente em dia, regularmente, né? Ou sendo redundante, já sendo redundante regularmente, e depois com os bloqueios nós somos impossibilitados de pagar. Então logo possamos trazer novo numerário, será quitado e os transferbans irão cair. Eram essas 3, ou Carlos, eu deixei algo sem responder? Não, era isso mesmo. Tá certo, Marquinhos, obrigado. Vamos lá, Tigrão, estamos entrevistando o Marco Eberlin, presidente da Ponte. Boa tarde para você e a sua pergunta. Como ele tá em forma, né? Tá fininho, tá rápido de raciocínio. Eu também vou meter 3 em uma. Um abraço, viu? Um abraço, Batista. Um abraço aos amigos da Bandeirantes, estamos iniciando agora. Um abraço ao presidente da Ponte, Marco Antônio Eberlin. Muito obrigado por estar nos atendendo. Marquinhos, a primeira. Se não tiver definido, você vai dizer, não está definido ainda. Você continua como presidente, na administração sabemos que você vai estar. Você é o líder da chapa. Você continua como presidente ou exerce um outro cargo? Essa é a primeira. A segunda. De minha parte dizer isso. Desculpa, não ouvi. Eu disse que quanto à primeira pergunta, seria leviano de minha parte afirmar isso. Mesmo que eu queira, existe uma eleição, junta-se a atual chapa eleita junto com os conselheiros vitalícios, que aí entenderão qual é o melhor nome. Pode surgir candidato a presidente aí dentro da própria chapa minha ou dentro do Conselho Deliberativo. Então, perfeito. Só após a vitória da chapa que nós podemos declinar quem será o novo presidente. Gostaria que houvesse a diversidade disso. Eu acho interessante que isso haja. E nós temos bons nomes também do nosso lado, dentro do Conselho de Vitalícios. Então vamos aguardar, seguir todo o rito estatutário, rito eleitoral. E a próxima etapa agora é dia 20. Então, eu vou mudar a pergunta, essa primeira. Então você, só depois da chapa, está respondido, nada a questionar, mas dentro da chapa, que será eleita, que é a sua chapa, dentro da chapa você é candidato a presidente, ok? Se a chapa quiser, sim. Até hoje eu não perguntei. Não, mas alguém tem que se candidatar. Valdemir, eu vou ser correto com o rito estatutário da Ponte. Eu não posso dizer isso antes. Existe um prazo para ser colocado isso, que é lá dia 25, 27. Muita coisa pode acontecer até lá. Como eu disse, tem bons nomes. Eu não me apego ao cargo. Não foi feito um nome que... isso é mais para política, mas serve aqui também. Como é que chama quando faz uma acho que é prévia, né?
faz uma prévia com as bases. Prévia do partido. Isso, então vamos pensar nisso, tá? E aí teremos uma prévia para a chapa vencer, para a gente passar a entender qual é o melhor nome. Diante do fato de você não estar declinando do cargo e deixando responsavelmente para a Assembleia e para a chapa, eu anuncio aqui para o torcedor da Ponte que Marco Antônio Eberlin será o presidente da Ponte nos próximos 4 anos. Segunda pergunta. Você acredita que em função, e hoje as coisas se comunicam muito rapidamente, que a Ponte terá muitas dificuldades para contratar nomes que tenham peso para disputar uma Copa do Brasil na terceira fase, um Paulista da A1 duríssimo e uma Série B fortíssima, em função desse momento que o clube vive? Essa é a segunda. E a terceira, na mesma linha, né, de pensamento, qual é o planejamento, se é que vocês já estão planejando, ninguém dorme de botina, não dá para esperar que o tempo passa muito rápido, qual é o planejamento que existe no sentido de tentar ter um 2026 menos turbulento no quesito finanças, já que futebolisticamente falando o ano foi muito bom, excelente, mas do ponto de vista das finanças, o que já tem mais ou menos elaborado para tentar não sofrer tudo isso de novo? Bom, Demir, nós estamos trabalhando, e não pode ser diferente, com o orçamento que a Ponte Preta tem previsão, né? Vem a ter no próximo ano, tá? Trabalhando com o que a Ponte pode receber de Campeonato Paulista, com o que a Ponte pode receber de Campeonato Brasileiro de Série B, com os que os clubes receberam, uma certa majoração para o próximo ano, também com a participação na Copa do Brasil, com uma média de público que tenha nos nossos estádios, no nosso estádio, com um aumento do TC10, é com isso que nós trabalhamos. Agora, e vamos tentar cortar gastos, se a nossa chapa vencer, vai haver cortes, pode ter certeza disso, em pessoal, tá? Em salários de atletas, diminuição do quadro de funcionários, seja ele de todos os departamentos, para poder equilibrar as finanças do clube. É a receita básica, né? Mas tem situações que podem ocorrer que a gente não pode adivinhar, né? Pode cair uma penhora a qualquer momento. Ela pode ser daqui 3 meses, ela pode ser no final do próximo ano, ou ela pode ser no outro ano. Então, se essas surpresas ocorrerem, a Ponte terá problema. Se a Ponte conseguir a RCE, que nós estamos tendo imensa dificuldade para conseguir, recuperando o PEPT e o Transferban, já fica de uma situação muito melhor, muito mais acomodada para se prever, para se promover o planejamento. É isso que ocorre. A ideia é não passar o sufoco que nós passamos esse ano aqui, né? O ano passado, nós fomos rebaixados para a Série C. Quem escutou a entrevista do Elvis, o Elvis falou, presidente, nós caímos e o presidente pagou todo mundo, tá? A ideia agora, nós subimos mais ainda, diante de todo o esforço desprendido pela nossa comissão técnica, pelos atletas, também de quitar todos os compromissos assumidos. Pedro, você acredita que algum jogador... Ô Tigrão, eu não, peço é a terceira pergunta. É a terceira, é que ele esqueceu. Se algum jogador pode eventualmente virar as costas, não jogador que está no elenco, mas jogador a ser contratado, preocupado se você vai ter dificuldade com isso, com esse momento que o clube vive ainda sem uma solução. Não acredito pelo peso da camisa da Ponte Preta. Quem subiu a Ponte Preta com todo o esforço dos atletas, com todo o caráter desses atletas, com todo o conjunto, um vestiário formidável, quem levou a Ponte Preta ao título foi a torcida e a dimensão do seu escudo, tá? E quando se fala para qualquer atleta e venha jogar na Ponte Preta, hoje com rede social ou com contato, ele fala com o jogador em 1 minuto, sabe da dificuldade, sabe que pode haver dificuldades, mas fala, ter uma boa participação na Ponte Preta tem um peso muito grande na minha carreira. Isso eu não é lógico, pode um ou outro aí, mas não acredito em grandes dificuldades com isso, não.
Pedro Piscinato, a sua pergunta ao presidente Marco Eberlin. Fala, Eberlin, boa tarde para você. É um prazer mais uma vez estar falando com você. Obrigado por atender a gente aqui da Rádio Bandeirantes. E para finalizar essa entrevista, eu queria que você avaliasse esse seu mandato à frente da Ponte Preta. Como você vê essa sua gestão nesses 4 anos à frente da Ponte Preta? Um mandato aí que teve altos e baixos. Qual que é a sua avaliação sobre o seu trabalho à frente da Ponte Preta? Bom, perdemos o contato com o Marco Eberlin, vamos refazer a conexão. Deixa eu só explicar aqui para os companheiros, né? Tem muitas perguntas, todos nós, mas a Ponte está envolvida hoje com a reunião do Conselho Deliberativo. Então eu fiz um acordo com o presidente da Ponte de uma entrevista de 20 minutos. De 20 minutos. Então, você ouviu, Marquinhos, a pergunta do Piscinato? Ouvi. Eu prefiro dizer, Piscinato, a seguinte situação para você. Quem tem que fazer um balanço da minha gestão são profissionais da imprensa que estudaram para isso, que militam no esporte de Campinas, e não eu. Vocês sabem todas as dificuldades aqui encontradas, podem apontar meus erros e podem apontar meus acertos. Então, Piscinato, você hoje jovem jornalista de futuro promissor, como o próprio Batista me disse outro dia aí, inclusive batendo pênalti aqui. Eu acho que cabe você, no caso da Bandeirante, Batista, que é dinossauro, Valdemir Gomes, Carlos Henrique, Gleger, Piscinato e outros integrantes da Rádio Bandeirante, de outras emissoras, ponderar se o balanço foi positivo ou não. Fico contente de ter vindo à Ponte e conquistado 2 títulos. Eu tenho certeza que a torcida ficou muito contente com isso. Teve muitos erros que eu tive, porque não querendo errar, por necessidade da Ponte. Teve erros, não que eu quis errar, mas que eu cometi, que eu me corrigi depois ao longo da jornada. E são vocês profissionais da imprensa que têm que falar se foi boa ou não, se foi média. Tenho certeza que vocês são capacitados para falar esse tipo de situação aí, de como foi o mandato dessa diretoria. A única coisa que eu digo é o seguinte: a minha diretoria foi maravilhosa, o Conselho Deliberativo foi maravilhoso. O presidente, eu deixo a crivo de vocês dizer o que vocês acharam ou não. Marquinhos, muito obrigado pela sua participação. Quero fazer um agradecimento pessoal. Você teve o cuidado de me mandar uma mensagem parabenizando pela narração do jogo da Ponte, afinal a Ponte campeã, primeiro título em 125 anos, um título nacional. Então, muito obrigado por esse cuidado, mandar a mensagem. Vou guardar nos meus arquivos para que a minha netinha um dia ouça, daqui vários anos, ela é muito novinha, a sua narração. Eu guardei comentários do Tigrão, guardei comentários do Carlos Henrique, do Gleger, meus embates com o Piscinato, mas espero que a gente se perdoe por algum deslize, tanto do meu lado como de vocês, mas sempre te parabenizar. Quando um locutor coloca a emoção, e a gente percebeu a emoção que você colocou naquela narrativa, eu só tenho que parabenizar. É justiça isso, foi muito bem narrado, foi com a alma. Ali você não era pontepretano, ou passou a ser naquele instante, e passou a ser o futebol de Campinas. Você entrou para a história com a sua narrativa, narrando o primeiro título nacional da Associação Atlética Ponte Preta. Então você também está aqui nesses 125 anos de história da Ponte. E Batista, para terminar, dizer para o Tigrão e para o Carlos Henrique que 3 em 1 era aquele equipamento de som que eu era juvenil e eles já eram amadores, já eram adultos. A gente comprava, tinha toca-disco, fita cassete e rádio AM e FM. Tinha da Sharp, da Telefunken, que mais? Da Sony. Era um sonho de qualquer jovem aí na metade do final das décadas de 70 até meados da década de 80. Eu tive um CCE. Eram 3 em 1.
Abraço, Marquinhos. Muito obrigado, viu? Falou, um abraço a todos aí, prazer falar com vocês sempre. 17h30 em Campinas. Aí Marco Antônio Eberlin, presidente da Ponte Preta, que conversou conosco. Seguimos o programa Breno Beretta. Temos um convidado especial no estúdio da Rádio Bandeirantes, hein, bebê? Exatamente, Batista. Boa tarde para você, para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje um programa muito especial, porque a gente falou com o Marco Eberlin, presidente da Ponte Preta, e agora a gente vai falar com o presidente do Guarani, o Rômulo Amaro. Gentilmente está aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes para bater um papo com a gente. E a gente, é claro, falando dos dois lados de Campinas. Falamos da Ponte, agora vamos falar do Guarani. A minha primeira pergunta para você, Rômulo, eu sei que do futebol todo mundo está querendo saber quem que o Guarani vai contratar, quem que o Guarani vai trazer, esse tipo de coisa, mas é claro que isso você não vai falar até o Guarani assinar o contrato com os jogadores e os jogadores assinarem com o Guarani. Eu gostaria de saber de você, principalmente a respeito de SAF e também a respeito do estádio, porque são duas das perguntas que os torcedores mais fazem. E essa questão de SAF, é claro que está ligada ao estádio, porque o Roberto Graziano, ele hoje é o principal interessado na SAF do Guarani. E muita gente quer saber, vocês conversam sobre a construção do novo estádio, porque já está há muito tempo, ele ajudou muito, a gente sabe, na questão financeira, mas já está há muito tempo nessa de que ele tem nas mãos, o contrato é muito bem feito, um dos melhores contratos que o Guarani já fez na Justiça do Trabalho, no caso, de que se ele não fizer a arena, não fizer o clube também, o CT, o Guarani não abandona o Brinco de Ouro. Aí muita gente começa a falar até nas redes sociais, ele vai pegar a SAF e daí ele vai abater um valor, não vai construir um novo estádio, vai continuar com esse estádio, como que fica a situação do Brinco de Ouro? Vocês conversam sobre isso? Existe alguma possibilidade dele não construir uma nova arena? E também sobre essa questão da SAF, como que continuam as conversas com ele especificamente? Um abraço para você, Rômulo. Prazer tê-lo conosco aqui na Bandeirantes. Boa tarde, Breno. Prazer em estar aqui passando informações importantes sobre o Guarani Futebol Clube. Sua pergunta é pertinente, porém eu já vou afirmar de bate-pronto que não existe essa possibilidade. Ele precisa entregar, sim, um estádio novo, com 12 mil lugares, que é o que está no contrato. Precisa entregar um CT, nos mesmos modos que o CT que nós temos hoje, e um clube social. Isso, enquanto não for entregue, nós permaneceremos no estádio Brinco de Ouro, mandando nossos jogos ali e convivendo. Por isso, inclusive, a manutenção da estrutura do gramado, que está sendo trocada agora, nesse momento, tanto o gramado do Brinco de Ouro quanto o gramado do CT. O CT já está fazendo uma revitalização geral, desde a parte de irrigação, a gente precisa levantar ele, que o CT, o gramado dele é um pouco mais baixo, a gente tinha bastante problema com às vezes, lesões de atletas ali, em função dele estar muitos anos sem uma reforma geral, então a gente achou que o momento agora era aproveitar essa pausa e fazer essa revitalização geral no CT. Então nós vamos ter um CT de primeira ali no final de dezembro, início de janeiro a gente já pode voltar a utilizar. E o estádio Brinco de Ouro da Princesa também. Uma revitalização inteira e completa. Então isso não faz sentido nenhum, essa informação que veio, que ventilou. Eu vi essa informação em alguns veículos e ela não faz sentido nenhum. Não tem nunca foi falado nem dito nem pelo Roberto, nem pelo Guarani. Nós não temos conversas nesse nível. Roberto não é segredo para ninguém que ele tem um interesse sim na SAF do Guarani, como existem outras empresas que têm interesse também. Então a gente está aguardando quais serão as propostas que virão na mesa. A gente acredita que a gente receba essas propostas aí ainda no mês de novembro, provavelmente, para a gente poder apresentar para os sócios e os sócios virem a tomar essa decisão.
Eu vou passar para o Batista já para os nossos companheiros. Eu só tenho mais duas em uma para você antes de passar para eles. Estamos com o presidente do Guarani, o Rômulo Amaro, para quem está nos acompanhando no 85,7, aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes. O Guarani tem o final do contrato com a Capa agora nesse final de ano. Vocês estão recebendo outras propostas? Existe a possibilidade do Guarani mudar de fornecedor de material esportivo? E uma outra situação, é claro, você faz parte do CA, não estava como presidente desde o início desse ciclo do CA, mas o quanto que te frustrou dar tudo para esse atual elenco, condições financeiras, bicho, esse tipo de coisa, e não ter o retorno, porque seria muito importante o acesso do Guarani, e se agora, a partir de agora, mesmo renovando com o Farney, com o treinador, se agora vocês do CA vão cuidar mais, não vão dar a chave do clube na mão, como foi feito anteriormente, você não era o presidente, mas foi feito isso com o Pastana e foi feito isso com o Maurício Souza. A partir de agora, isso vai mudar um pouco? Vocês têm conversado? É claro que tem eleição no fim do ano, mas a partir de agora, como é que fica? Vamos lá, primeira pergunta. A gente não tem, por enquanto, nenhuma proposta interessante que faça com que a gente saia da Capa. A gente tem uma reunião com a Capa, sim, nas próximas semanas, para ser marcada, para a gente falar da renovação do contrato que ainda não foi renovado, mas não tem nada na mesa. Eu vi que saiu, parece uma menção de uma marca de material esportivo que estava fechada com o Guarani, não procede, nós não temos nada fechado ainda, mas também não temos nada contra receber uma proposta que seja interessante e que seja melhor do que a que a gente tem hoje. E como a gente já está com a Capa há um tempo e é uma parceria que a gente tem, o mínimo que eu tenho que fazer é ter uma reunião com eles e para a gente tentar negociar alguma coisa melhor antes de receber alguma outra proposta. Então é isso que a gente vai fazer. E quanto ao processo do futebol, eu tenho plena convicção de que foi feito tudo que estava dentro das perspectivas. Então assim, eu acompanhei a delegação pessoalmente nas viagens, eu procurei dar toda a atenção para os atletas, eu busquei recursos quando nós não tínhamos recursos, para que não faltasse nenhuma premiação, nenhum salário em atraso. Tivemos sim alguns desencaixes financeiros, mas tudo que era possível fazer foi feito. É óbvio que o futebol não é uma ciência exata, a gente sabe, mas eu não me arrependo de nada que eu fiz. Isso só serviu para amadurecer muito, principalmente a gente do CA, que estamos passando por um momento difícil ainda, em função do não atingimento do objetivo, mas isso só vai fortalecer a gente ainda mais, para que a gente venha em 2026, ou que outro que vier em 2026, pegue um legado mais forte. Então a continuidade do processo eu acho muito importante. Quanto a entregar a chave do clube, eu acho assim, desde quando o Farney chegou aqui no Guarani Futebol Clube, o Elano e propriamente dito o Matheus, a gente fechou uma parceria de conjunto entre todos os processos que viabilizam o perfil de atleta que tem necessidade dentro do Guarani, com a função que o Matheus exerce de estratégia de jogo, de modelo de jogo, ou um jogo mais ofensivo, ou um jogo mais defensivo, dependendo do adversário. E agora, para o Campeonato Paulista, a gente tem um outro modelo de jogo. Então, as características dos atletas estão sendo definidas entre o Farney, entre o próprio Elano, entre o Matheus e o Conselho de Administração, que dá o veredito final. Então isso está sendo feito a 6 mãos praticamente. Então a gente pretende errar o mínimo possível, porque o aprendizado que nós tivemos na Série C foi muito doloroso, apesar de ter tido muitos acertos. A gente imagina que se a gente tivesse feito as mudanças necessárias com uma rodada de antecedência, era possível abraçar esse acesso. Então acho que foi um pouco tardio, mas era necessário ser feita, e a gente vai manter esse processo, que acho que é uma cultura que está bem implementada dentro do Guarani, e a gente precisa só aprimorar e melhorar ela. Mas já mostrou que tem potencial de melhoria dentro do departamento de futebol. Batista ao vivo conosco, o presidente Rômulo Amaro, aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes.
Bom, primeiro, muito obrigado ao presidente Rômulo Amaro pela presença. É a primeira vez aqui nesse estúdio. O Rômulo já esteve aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, mas participou lá no estúdio da TV. Então, muito bom tê-lo conosco aqui no nosso estúdio da Rádio Bandeirantes. Segundo, que eu discordo do presidente quando ele disse que se tivesse feito a alteração uma rodada antes, Guarani teria conseguido acesso. Eu considero, falei isso no ar aqui na rádio e na TV, que a medida tomada pelo presidente, pelo CA, foi no tempo certo. E o Guarani tanto é que conseguiu a classificação para o quadrangular. Aí o que aconteceu? No quadrangular, uma fatalidade humana, aquela falta fora de propósito, né, que aconteceu do Alan Santos, e aí o Guarani perdeu aquele jogo, ou empatou, mas perdeu 2 pontos que teriam colocado o Guarani na Série B do ano que vem. Mas tudo que a diretoria tinha que fazer fez no tempo certo, corrigindo uma rota altamente negativa, que começou a competição com 3 derrotas seguidas e o time a caminho da Série D do Campeonato Brasileiro. Feita essa correção, ainda com relação ao estádio, muita gente vem me perguntar, escuta, mas o estádio não é mais do Guarani, é do Roberto Graziano. E por que o Guarani fica fazendo reformas no estádio e agora vai fazer reforma também no CT? Eu sempre dou uma resposta, né, que você tem que fazer reformas, porque senão o negócio cai, pô. Na sua casa, se você não fizer lá as obras necessárias de tempos em tempos, a casa vai cair literalmente. Mas eu gostaria de saber da sua resposta sobre essa questão. Algum dia o Guarani terá que entregar o estádio para o Roberto Graziano. Mas enquanto isso não acontece, tem que fazer as reformas pontuais. É isso, presidente? Boa tarde, Batista. Obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar aqui na Rádio Bandeirantes, poder falar do Guarani. É exatamente isso que você colocou. Enquanto a gente não sai do estádio Brinco de Ouro e usa as dependências do CT, nós temos que oferecer a melhor estrutura possível para os nossos atletas, inclusive para as categorias de base, que vem desenvolvendo aí um ótimo trabalho, conduzido lá pelo Gustavo Rosolém, pelo Odair, pelo Neto Nazário, também com o apoio do Elano e com o apoio do futebol profissional. E sem uma estrutura digna, como é que nós vamos manter o que a gente pretende fazer em 2026, né? Então, nas nossas perspectivas, nada acontece antes de 36 meses. Vamos supor que a gente feche aqui com a SAF e a SAF fale, vamos construir um novo estádio. Antes de 36 meses, nada acontece. Não existe um estádio que você vai lá e em uma semana ele está pronto. Então, já que nós vamos permanecer aqui pelo menos durante 36 meses, eu preciso ter um estádio digno. Até mesmo para oferecer uma experiência boa para o meu torcedor, que vai lá, que vai acompanhar os jogos. Então, as reformas das instalações do Brinco de Ouro, nós reformamos os banheiros debaixo do tobogã. Hoje os banheiros estão mais dignos. A gente tem um projeto agora também de implementar um camarote corporativo para que o torcedor possa passar uma tarde lá com um playground para as crianças, com monitores, com uma alimentação mais saudável, com de repente um entretenimento diferenciado, ele chega um pouco mais cedo, com estacionamento incluso, tudo isso dentro de um pacote acessível, que é um processo que a gente está desenvolvendo lá dentro para poder oferecer uma experiência melhor para o torcedor. Então, antes que a gente tenha essa definição, eu não posso deixar abandonado o patrimônio do Guarani Futebol Clube, que é um trabalho que o Eric também faz muito bem feito lá dentro do patrimônio. Então, essa é a explicação que a gente tem, até que seja tomada uma definição, ou de SAF, ou de algum outro parceiro, ou de alguma outra estrutura que venha a ser realizada. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta. Estamos entrevistando o presidente do Guarani, Rômulo Amaro. Tigrão está fora da escuta. CH, a sua pergunta ao presidente Rômulo Amaro, CH.
Tô na escuta. Presidente, Agora entrou na abraço. escuta, então faça a sua pergunta, por favor. Presidente, um grande abraço, obrigado por estar nos atendendo. E o senhor é um homem que hoje milita no futebol, e já há algum tempo, mas que é egresso do mundo corporativo, né? Eu quero dizer aqui na presença do senhor algo que eu disse várias vezes, aqui já nesse microfone, quando a gente é indagado de que não deu nada certo, que tinha que trocar todo mundo, eu disse, olha, essa análise, ela tem que ser feita com frieza, e ela tem que ser feita com a razão e não apenas com a emoção do torcedor. E o que faltou para o Guarani alcançar o principal objetivo esportivo em 2025? Um ponto. Um pontinho. É o que faltou para o Guarani. Teria subido. E aí, a gente, dentro desse contraponto que a gente faz, há muitas observações do torcedor e que a gente respeita. Eu queria saber que resposta o senhor dá. Quero dizer que eu não penso isso, tanto é que eu tenho defendido. Como é que nós vamos jogar tudo no lixo? Sendo que um ponto teria dado tudo certo. Então, por causa de um ponto, nada prestou. Esse é o ponto. Esse é o raciocínio que eu tenho desenvolvido aqui insistentemente. Agora, para aqueles que acham que tem que trocar tudo, que tem que destruir tudo, que é terra arrasada, que tem que começar do zero, aquela comparação com o mundo corporativo de onde o senhor veio. Quando o executivo não entrega o resultado, ele é trocado. Como é que se trabalha com isso para conversar com o torcedor que ainda está enfurecido? O que é que o senhor tem para dizer para esse torcedor, que são muitos que queriam que trocasse tudo, que acabasse com tudo, mesmo o objetivo tendo ficado tão próximo de ser alcançado? Boa tarde, Tigrão. Obrigado aí pelas palavras e pela pergunta. É bem o que você falou, né? A gente tem aqui essa ideia e esse processo de implementar aqui no Guarani Futebol Clube como se fosse uma empresa. Porém, a gente tem uma dificuldade em função dessa parte associativa, essa falta de estrutura de pessoas, de funções, de departamentos, que não é tão simples, né? Aqui você não pode contratar e demitir pessoas que fazem parte do processo, que foram eleitas, ou que às vezes precisamos de braço e não tem investimento. É diferente de uma corporação, de uma empresa que tem estrutura, que planeja os próximos 10 anos de resultado, tem investidores, tem um planejamento muito mais acertado. É o que a gente pretende implementar aqui no Guarani, e isso não se faz do dia para a noite. Então o que eu falo para o torcedor é o seguinte, que esse passo já foi dado, e infelizmente eu volto a repetir isso, e eu não tenho nenhum receio de falar, que essa dor é muito grande, muito maior minha, pelo fato de eu ser torcedor há muitos anos de arquibancada, desde os meus 8 anos de idade eu sou sócio do Guarani. Então isso para mim, como o dirigente que assumiu essa situação que o Guarani estava naquele momento e que buscou uma solução prática e rápida dentro das ferramentas que nós tínhamos e das perspectivas que nós tínhamos, sem dinheiro, foi isso. Esse movimento começou antes de entrar a parcela do Richard Rios. Nós estávamos sem receita, nós fomos buscar essas receitas. Então hoje, a diferença que eu vejo, que o que a gente está plantando, a gente não conseguiu colher o que a gente imaginava que seria o ideal. Mas a gente colheu muita coisa. Hoje, quando você liga para um atleta e fala para ele que tem um projeto aqui do Guarani Futebol Clube, ele analisa com muita cautela. E nós não recebemos nenhum não até agora das abordagens que nós fizemos. Que o Farney, que o Elano, que o professor Matheus, que nós fizemos, e atletas que até de certo nível, muito renomados aí de Série B, alguns até de Série A. E não tivemos nenhuma negativa até agora, o que não acontecia no ano passado. Ninguém queria vir para o Guarani no ano passado. Era uma dificuldade extrema, o Guarani não paga ninguém, não tem estrutura, não tem um planejamento efetivo, não tem pessoas competentes aí no futebol, enfim. E hoje esse cenário já mudou e já tem uma outra narrativa. Então acho que isso é o que importa, é o que fica. Independente se venha outra gestão, a gente vai trabalhar para que continue,
para que dê sequência. A continuidade é muito importante nesse momento, é o que a gente vai buscar e vamos lutar para poder colher os frutos que a gente começou a plantar e que a gente acredita muito, muito mesmo, que 26 é um ano muito importante para o Guarani, em todos os aspectos. CH, sua pergunta ao presidente Rômulo Amaro, que está conosco aqui no estúdio. Rômulo, boa noite. Eu queria falar da parte financeira e a pergunta é muito objetiva. Se a SAF não acontecer nesse ano, porque a gente sabe que não é tão simples, o Guarani tem como tocar financeiramente o seu futebol no ano que vem? Boa noite, CH. Obrigado pela pergunta. O ano que vem nós temos cotas da federação. Ontem eu tive na CBF, inclusive, teve uma reunião com o presidente Samir relacionado à Série C, de algumas reivindicações que foram feitas durante o campeonato. E ele nos chamou lá ontem para poder nos posicionar de algumas questões que foram solicitadas. E uma delas é o aumento da cota para 2026. A cota que foi disponibilizada em 2025 é uma cota muito baixa. A logística, os hotéis, as passagens são reduzidas, então é uma dificuldade extrema. Então, ele não passou o valor ainda, ele só nos concedeu uma cota extra para 25, que vai ser acertada agora em dezembro, para todos os times, inclusive, que participaram. Mas ele ficou de dar essa resposta para a gente, porque foi tudo muito rápido, né? Eles fecharam a transmissão faltando um dia para começar a Série C. Então, a ideia é que o marketing se prepare com mais tempo para poder vender todas as transmissões 100% com mais calma, para poder vender as placas de publicidade, para poder nos entregar, de repente, um VAR em todas as rodadas, não só na segunda fase, em aumentar as cotas significativamente e também melhorar a parte de logística de hospedagem e passagens, né? Que foram as reivindicações que foram feitas. E a SAF, ela praticamente é uma realidade, a gente precisa ter a aprovação dos sócios com as propostas que virão, mas ela tem realmente um período para ser introduzida e começar a dar continuidade e efetivamente ter execução do vencedor da proposta, né? Então, a gente imagina, CH, que o ano de 2026 ainda é um ano factível de ser conduzido financeiramente com responsabilidade e com a atuação dos compromissos. Tigrão, mais uma pergunta ao Rômulo Amaro. Tigrão tá fora da escuta, você, Bebê, a sua pergunta, mais uma. Eu vou aproveitar, vou fazer duas em uma, até porque essa é uma dúvida que torcedores do Guarani têm bastante. Se a SAF do Guarani, vamos supor, ela é vendida, eu até fiz um programa especial esses dias falando das contas do Guarani, as parcelas que estão sendo pagas, elas serão pagas pelo Guarani, vocês vão continuar pagando, ou quem adquirir a SAF é quem vai continuar pagando essas parcelas para equalizar as dívidas do Guarani, que eu até trouxe que em 10, 12 anos o Guarani, se pagar tudo certinho, vai estar totalmente sem dívidas. E uma outra coisa, nesse contrato com a SAF, vai ter metas? Por exemplo, o clube vai ter que estar na Série A daqui 3, 4 anos, senão pode rescindir o contrato. O Breno, essas propostas a gente não teve acesso ainda efetivamente nos detalhes, né? Mas ela pode vir sim, uma proposta que estipule metas, ou se não estipular metas, os próprios sócios podem solicitar que inclua uma cláusula referente a isso, e o escritório que está tomando conta, que é a Ernst Young e nosso departamento jurídico, está de olho nesses pontos, porque são pontos pertinentes para que uma SAF tenha sucesso e realização. Em exemplo de outras SAFs que já foram realizadas com sucesso aí no Brasil. Então todo esse cuidado de blindagem do patrimônio, de acessos, de metas, de KPIs,
vão ter que ser pré-estabelecidos para que a proposta seja condizente com a realidade do Guarani e a necessidade do Guarani. A outra pergunta... Sobre o pagamento das dívidas que já está sendo feito, sim, quem que vai fazer? A SAF ou o Guarani vai continuar fazendo isso? Então, o Guarani precisa cumprir com as obrigações. Agora, se a SAF venha com uma proposta de que ela vai assumir todas as dívidas ou ela vai quitar todas as dívidas, quem foi feito lá no Bahia, por exemplo, o grupo que assumiu lá, que é o Grupo City, ele assumiu e quitou todas as dívidas de uma vez. Eu não sei, se vier uma proposta dessa, de repente, consegue um deságio até melhor do que a gente já teve e quitam todas as dívidas ou assumem essas dívidas. E, então, isso tudo vai depender das propostas que virão. O que eu posso garantir para você é que se a proposta não for condizente e não for interessante para o Guarani, ela não vai ser aprovada. Qual é o valor da dívida do Guarani hoje? Hoje existe a dívida tributária que vai ser negociada nos próximos dias ou nas próximas semanas, que inclusive a gente conseguiu uma extensão para 144 meses, que estava em 120 meses, que também é uma opção nova que o departamento jurídico conseguiu desenvolver, que está hoje em 210 milhões. Que pode ter um deságio aí de até 60% ou 70%. Então isso foi solicitado, mas ele demora um pouco para a gente ter a resposta ainda. E a dívida da RJ que já está em andamento, que a gente paga os R$350 mil por mês, que as dívidas trabalhistas estão na casa de 60 milhões. Então a gente tem hoje aí 270 milhões de dívida. Pedro Piscinato, a sua pergunta ao Rômulo Amaro. Presidente, boa noite, um prazer estar falando com você aqui. Obrigado mais uma vez por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. E eu queria que você falasse um pouco sobre um pouco mais de um ano na sua gestão. Você assumiu depois do afastamento do André Marconato e você atestou na resposta do Tigrão que o Guarani tinha dificuldades até para tratar com os atletas, negociar com os jogadores. E hoje, depois de um ano, qual a importância desse trabalho do Conselho, também da diretoria nos bastidores? O Farney até citou em algumas coletivas que o Guarani elaborou todo um projeto em todas as áreas do clube, desde a comunicação, pessoal que cuida do estádio, a própria diretoria, para manter um padrão, até caso vocês não fiquem para os próximos anos, que as pessoas sigam esse planejamento. Qual a importância desses ajustes que vocês fizeram internamente para o futuro do Guarani? Boa noite, Piscinato. Importante você tocar nesse ponto, porque isso inclusive é uma coisa que a gente discutiu bastante. Eu, o Farney, o Elano e o professor Matheus e o próprio Conselho de Administração. Nós temos que entender que os processos de melhoria que estão sendo implementados, eles pertencem ao Guarani Futebol Clube, eles não pertencem ao Farney Coelho, eles não pertencem ao Rômulo Amaro, eles não pertencem ao Elano Blumer. Eles precisam pertencer ao Guarani Futebol Clube. Independente se eu vou estar lá em 2026 ou se será outra gestão, esses processos precisam ser implementados lá. Então nós estamos com um programa que foi contratado agora, recentemente, que ele registra todo o banco de talentos que nós temos. Que estão, acho que o Farney até comentou isso, que hoje está acima de 280 atletas. Esse banco, o Farney saindo do Guarani, ele permanece lá dentro. Então se a atual... o staff sai do Guarani hoje, ele vai permanecer. Quem assumir esse processo vai estar lá com essa estrutura que foi criada. E isso que nós queremos deixar um legado, porque isso é importante para a instituição. Independente de quem vai pegar o comando do clube, nós vamos brigar muito para que isso aconteça, para poder dar essa continuidade, que eu acho muito importante nesse momento para o Guarani. Mas caso isso não ocorra, a pessoa que assumir vai ter essa estrutura lá dentro e precisa dar sequência nisso. CH, a sua pergunta, mais uma. Rômulo, eu queria também, é muito objetivo. Quanto o Guarani recebeu para disputar este Paulista de 2025 e qual o valor da cota para o ano que vem? CH, a gente não tem esse valor ainda para o ano que vem, né? Vai ter um conselho técnico agora, na semana que vem, lá na Federação Paulista. A gente ainda não tem nem a ideia de quantas datas serão. Falam em 11 datas, mas isso pode ser que mude também.
pode ser que aumente para 12. A gente não tem cravado esse número ainda. Então a gente, no dia 11 agora vai ter esse conselho técnico, nós vamos ter essas informações. No ano de 25 foi 9 milhões a cota do Campeonato Paulista. Da Série C, 2, né? Da Série C, 1 milhão, 2 milhões e 150, isso. E na Série C a CBF pagou passagem aérea e hospedagem? Sim, quando é feito o convite através deles, eles mandam as passagens. Dos jogos fora, eles mandam até um limite, né? Qual o limite? O limite de 32 passageiros. E o pagamento da hospedagem da também? Da hospedagem, as refeições e as passagens extras e os dormitórios extras por conta do Guarani. Bom, para a gente encerrar, não sei se o Tigrão está ou não na escuta. Sim. Então faça, por favor, a última pergunta para o presidente Rômulo Amaro. Muito obrigado, Batista. Ô, presidente, o senhor já passou pelo tema, mas a gente fica aqui a todo momento, né, fazendo conjecturas, sendo perguntado por torcedores, por ouvintes. O senhor me permite eu colocar uma situação hipotética aqui com relação à SAF? Só para a gente fazer aqui um exercício de futurologia. O senhor me permite? Pois não, se eu puder te ajudar na futurologia aí eu posso, eu ajudo. Vamos lá não. então. É público e notório que o Guarani vai receber mais de uma proposta para a SAF, mas que uma delas, e o senhor acabou de dizer aí que isso é real, deverá ser do grupo empresarial do senhor Roberto Graziano, que hoje o seu grupo empresarial é dono, sem ter a posse, por tudo que já se sabe, do Estádio Brinco de Ouro da Princesa, inclusive com escrituras registradas nos cartórios de registro de imóveis de Campinas. Muito bem, a hipótese que eu vou colocar para o senhor é a seguinte, e aí o senhor vai falar, mas eu não vou falar sobre hipótese, mas se o senhor vê, só apenas para o senhor dizer se isso pode ser possível ou não na sua opinião. O senhor não vai dar nenhuma informação, é só uma opinião. Digamos que o Roberto Graziano e o seu grupo cheguem à mesa de negociações e digam o seguinte, eu tenho aqui pelo contrato com o TRT que construir a arena, o centro de treinamento e o clube associativo. Isso custa mais ou menos X. Eu vou aportar aqui no Guarani esse X e mais um X de igual valor ou de valor parecido que eu vou aportar no futebol aqui num prazo de 10 anos. Então tá aqui, para construir os aparelhos que eu tenho compromissado é X milhões ou bilhões, eu não quero falar de número absoluto, é X. E eu vou colocar mais Y como investimento direto no futebol por um prazo que a gente está colocando aqui na proposta. E aí, ele, claro que pagando no âmbito da SAF, numa situação hipotética, o compromisso que ele já tem assumido e mais um investimento para ser o dono da SAF, o senhor acha que isso poderia ser uma situação factível ou eu estou viajando na maionese? Tigrão, se eu não me engano, eu não sou jurista para poder afirmar, mas o que está acordado na Justiça do Trabalho tem que ser realizado. Então eu não sei se isso seria possível, entraria num outro trâmite, teria que fazer um novo acordo judicial junto à Justiça do Trabalho, um acordo que já foi realizado e homologado. Então eu não sei se isso seria possível. Então eu não posso afirmar isso para você. Se você perguntar a minha opinião, eu acho que não funciona esse processo. Eu não vejo isso com bons olhos, apesar de quem vai decidir, definir isso é o torcedor, é o associado do Guarani, que vai tomar essa decisão depois de serem apresentadas as propostas. Mas eu não vejo que isso seja viável perante até a justiça sem uma mudança ou uma entrada de um pedido para ser azeitado isso judicialmente. É isso que eu vejo em função das decisões que já foram homologadas e tomadas, tá? O que eu disse aqui, né, que eu recebi uma informação
de que o Roberto Graziano assumiria a SAF do Guarani, deixaria de entregar a Arena e o CT e faria um investimento de R$1 bilhão. Porém, descontados cerca de 500 milhões que ele já colocou. E os outros 500 aí seriam investimento no Futebol SA do Guarani. Não abriria mão, né, do VGV, porque lá nesse acordo que foi feito lá na Justiça do Trabalho, seria construído um empreendimento onde está o Estádio Brinco de Ouro. E o Guarani, salvo engano, na época nós divulgamos, teria direito, ou tem direito, a 14%. Mas ele não faria esse investimento. Ele faria um retrofit no Estádio Brinco de Ouro, inclusive aproximando as arquibancadas para ficar uma arena mais próxima. Portanto, não tendo empreendimento, não teria esse VGV, Valor Geral de Vendas. O Guarani teria que abrir mão disso também. E ele faria a reforma no CT de Barão Geraldo. Lá ele faria essa reforma e o Guarani passaria, portanto, a realizar os seus treinamentos lá. Então são hipóteses, né, que seriam colocadas nesta possível proposta do Roberto Graziano. Você já disse agora há pouco que não tem detalhes, quer dizer, nenhuma proposta chegou até a mesa do Guarani, mas isso aí está sendo especulado, que seria essa a proposta e isso seria acordado no Ministério do Trabalho. Só que tem um detalhe, para fazer isso teria que passar por uma assembleia de sócios, não é isso? Exatamente, o sócio do Guarani... E aí não passa, né? Eu vejo isso com muita dificuldade. Primeiro porque o CT de Barão Geraldo não é do Guarani. Ele é arrendado pela família Finger, a gente paga um aluguel lá. Então, assim, também não sei se seria viável fazer uma reforma e uma construção num terreno onde a gente paga um aluguel. Também não vejo essa possibilidade do retrofit. Essa informação, Batista, nunca veio, nem chegou perto do Estádio Brinco de Ouro. Eu vi essa notícia rodou, eu vi que você colocou no portal lá do Carlos Batista, mas para a gente nunca foi cogitado algo parecido com isso. E eu vejo uma dificuldade extrema que isso venha a acontecer. Uma vez esteve aqui com a gente, só para finalizar esse assunto e finalizar a entrevista, o próprio Roberto Graziano, que na época até sentado nessa cadeira onde você está, ele acabou chorando quando falou do Guarani, porque o filho dele é bugrino. Ele patrocina o Guarani já há muito tempo, patrocinava antes do envolvimento diretamente com a questão do empreendimento. E o desejo dele, mais recentemente, era construir uma grande arena em Campinas, no modelo do estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, para realizar shows. O Guarani abriria mão de uma arena pequena para 12 mil lugares e seria sócio nessa arena. Ele traria investidores, seria uma arena para 40 mil lugares, ou seja, para realizar grandes shows, como faz o Allianz, que oferece ao Palmeiras, durante 30 anos, 20% de toda a arrecadação. É um bom dinheiro arrecadado, porque toda hora está tendo grandes shows. Não me parece um negócio ruim, mas volto a colocar, esta situação tem que passar pela Assembleia de Sócios. E o sócio não vai querer abrir mão, assinar a liberação de uma arena de 12 mil lugares, como está no contrato, né? Isso tudo vai depender muito das propostas que vierem, né, Batista? É muito difícil a gente prever o que vai ser apresentado, mas de qualquer forma nós vamos brigar para que seja o melhor negócio, porque é a bala de ouro, nem bala de prata, né? Eles estão falando a bala de prata, para mim é a bala de ouro do Guarani, não é nem a de prata. Porque é um tiro que nós vamos ter que dar e não podemos errar de jeito nenhum.
Ô Romão, muita gente está querendo saber, né, sobre jogadores, especulações e etc. Eu nem vou colocar essa situação. Eu achei que você ia deixar passar essa, porra. Eu não vou te colocar nessa saia justa, né? Eu sei que os clubes trabalham aí. O segredo é justamente trabalhar na surdina, não deixar vazar, porque aí pode aparecer um atravessador e acabar levando o jogador. Então, só estou dando essa justificativa porque tem um número enorme de perguntas. Esse jogador especulou aquele, pergunta aí para o presidente. Infelizmente, não vou colocar o presidente nessa situação. Muito obrigado pela sua participação. Só explicando uma outra vez que eu te entrevistei e te chamei de Romão. Aí o pessoal, mas o nome dele é Rômulo, você chamou de Romão. É que eu conheço o Rômulo, né, de uma situação anterior, e Romão é o apelido do Rômulo, inclusive o nome da empresa dele, que é muito bem sucedida. Então, só a explicação porque eu chamei o Rômulo Amaro de Romão. Obrigado, Batista. Só para tranquilizar um pouco o torcedor e deixar aí também, a gente tem recebido retornos muito positivos dos atletas que a gente tem entrado em contato. Isso é uma coisa que está nos dando uma esperança muito grande de formatar um elenco interessante e competitivo para a Série A do Campeonato Paulista e poder aproveitar isso para a sequência da Série C. Então, só para finalizar, quantas contratações? Número? A gente está falando com bastante atleta, porque como a série B principalmente ainda tem algumas rodadas, e ainda não sabemos ainda o desenho de quem vai ficar e de quem vai subir, ainda tem bastante, né, divergência aí para chegar a uma conclusão, a gente não consegue evoluir com alguns pré-contratos que a gente gostaria de assinar já. Então a gente imagina aí de 12 a 15 atletas. 12 a 15 contratações. Isso. Então do elenco atual vai ficar muita gente. Pode ser que fique de 30% a 35%, né? 35%. Porque tem que trabalhar aí com... São 26, né? Pelo menos o regulamento do ano passado foi 26. 3 obrigatoriamente são goleiros. Mas um elenco bom para não só o Campeonato Paulista, mas depois engatar na Série C 32 jogadores. Isso, exatamente. A gente vai usar bastante... Então vai ficar com 20. A gente vai usar bastante os meninos da base, né? A ideia nossa é subir de 6 a 8 atletas da base e aproveitar bastante esse processo, dar oportunidade para os meninos. Abraço, presidente. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Batista. Boa tarde e obrigado pela entrevista. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Já é Black Friday na Desktop. Planos de 600 MB a 1 GB a partir de R$ 99,99, com presente especial. Assine e ganhe 2 meses de cortesia de HBO Max para curtir transmissões ao vivo da Champions League e sucessos do cinema como Superman. Desktop é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado.
Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Na ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes, vamos destacar o Campeonato Brasileiro da Série B. Vitória importante no Botafogo no fechamento da 35ª rodada. Atuando em Volta Redonda, o time de Ribeirão Preto venceu pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Léo Gamalho. Vamos então com a ficha técnica desta vitória do Pantera, jogando, portanto, fora de casa. O time do Botafogo, do técnico Ivan Rizzo, jogou com Victor Souza, o Alisson Vilar, Erisson e Gabriel Risso, Gabriel Bispo, Wesley Dias e Dramicino, Gabriel Barros, Jefferson Nem e Guilherme Queiroz. Léo Gamalho, que entrou no segundo tempo, fez, portanto, o gol da vitória do Botafogo. Volta redonda de Jefferson Paulino, Johnny, depois de Juninho, Gabriel, Igor Moraes e Caio Roque, Bruno Barra, André Luiz e Rai, MV, Ítalo e Marquinhos, a equipe do técnico Rogério Correia. 1.566 torcedores para uma renda de 28 mil, quase 29 mil reais. O jogo realizado no Raulino de Oliveira. A arbitragem foi do Eber Roberto Lopes. Olha ele aí. Aliás, ele foi o árbitro de vídeo. O árbitro de campo foi o Paulo Roberto Alves Júnior do Paraná. Único gol, Léo Gamalho, 22 minutos do segundo tempo. O Botafogo de Ribeirão, portanto, vence o Volta Redonda no fechamento de mais uma rodada da Série B, em jogo realizado nesta segunda-feira. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Gianni, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos 27, Chácara da Barra. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barber Shop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barber Shop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h17, hoje até 19h30. Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, a sua voz é ouvida, viu? E suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, meu amigo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar.
18h19, Pedro Piscinato falando um pouco aí de futebol. Já entrevistamos o presidente Marco Eberlin, mas sobre o futebol que temos aí em Pedrão. Batistão, a Ponte Preta, até a gente comentou um pouco aqui com o presidente do Guarani, o Rômulo Amaro. Esse período é um período de muitas especulações, jogadores chegando, jogadores saindo. Ontem eu trouxe aqui a lista com 9 jogadores que tiveram seus contratos encerrados com a Ponte Preta. E 2 desses atletas, 2 laterais, o Pacheco, lateral direito, e o Léo Kovic, lateral esquerdo, os 2 tiveram um contrato encerrados na semana passada e ambos laterais estão a caminho do Noroeste. O Noroeste que conquistou o acesso para a Série A1 do Campeonato Paulista e vai disputar também no ano que vem a Série D do Campeonato Brasileiro. Então esses 2 jogadores aí que reforçaram a Ponte Preta em 2025 estão a caminho do Noroeste para a próxima temporada. Além disso, também o Breno até trouxe a informação ontem. O Paysandu está de olho no Marcelo Fernandes, tentou ali algumas tratativas. O Paysandu está na zona de rebaixamento da Série B, já está rebaixado para a Série C de 2025, de 2026, melhor dizendo. O Eberlin, há pouco aqui, no começo do Sport em Debate, falou que conversou um pouco com o Marcelo Fernandes, que a expectativa é que o treinador permaneça para 2026. Então a Ponte Preta aí nessa fase de muitas especulações e a reapresentação do elenco, já visando a temporada do ano que vem, acontece no dia 1º de dezembro. Então menos de um mês aí para a Ponte Preta se reapresentar, já pensando na temporada que vem. E a Ponte Preta aí com muitas baixas, muitos jogadores que defenderam a Ponte Preta nesse ano devem deixar o clube para o ano que vem, Batista. 18h21, quero ouvir os comentaristas, mas antes, há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Ô, CH, eu sei que você tinha muito mais perguntas para o presidente Eberlin. O Tigrão também, eu também, todos nós, né? Mas com tempo limitado foi o que deu para fazer. Mas o que você achou da entrevista em CH? Dentro do tempo limite, né, e apertado, acho que a gente fez o que era para ser feito, né? As perguntas foram todas pertinentes. Eu acho que algumas coisas ele respondeu, outras ele deixou subentendido,
não é? Para mim ele vai ser o presidente também, como o Tigrão opinou, eu também tenho a mesma opinião. Eu acho que depois que os trâmites acontecerem, ele com certeza vai continuar como presidente. Esse é um palpite que eu tenho. E sobre o transfer ban, foi muito legal ele ter falado que a Ponte está com o transfer ban, não é? E provavelmente só vai resolver, não é, transfer ban e alguns acertos de salários após a sacramentação, a assinatura e começar a valer o período de novo mandato. Então eu fiquei, pelo menos nas minhas perguntas, as respostas foram bem convincentes, Batista. E para você, Tigrão, também a sua opinião a respeito da entrevista do presidente da Ponte. Bom, a principal característica dela é que ela foi curta. O Eberlin ele tem muita facilidade para falar e hoje ele até entendendo que o tempo era curto, ele até que respondeu mais curto também, mas tinha muito tema a ser abordado. Eu acho que foi perguntado, ele respondeu e eu fiquei satisfeito. Assim, satisfeito, digamos, até a página 2 do livro, mas já é uma luz, que eu fiz um comentário aqui ontem, de que eu não gosto da chapa única. Eu não gosto da ausência do debate. Mas ele não tem culpa disso nesse momento, zero. Tá lá, tá no estatuto. Nem ele, nem ninguém. Mas eu dizia de clubes muito maiores do que a Ponte, que tem uma exigência estatutária para se formar uma chapa de um número menor de conselheiros do que os 225 que a Ponte exige aí para inscrever a chapa, que não conseguiu esse número de adesões. Superado este assunto, hoje, de passagem, quando eu perguntei se ele seria ou não o presidente, ou se surgiria alguém do seio da chapa e ele ocuparia um outro cargo, ele disse que às vezes é muito salutar, né, que tenha mais candidatos, que tem gente muito boa, para que depois os conselheiros eleitos decidam os cargos executivos. Então, primeiro você elege o conselho, que é dia 20, e dia 30 você elege a diretoria executiva. De passagem e sutilmente e habilmente, ele disse, olha, é até bom, ou salutar, ele usou um termo que o agrada, se tiver mais nomes. E isso, de alguma maneira, eu sei que não tem nada a ver com o comentário que eu fiz ontem, mas quem sabe é plantada uma pequena semente agora com uma nova mesa do conselho, com um novo presidente do conselho. Como ele disse, o Tagino não pode mais ser candidato à reeleição, não pode mais se habilitar a isso, também por uma limitação do estatuto. Quem sabe essa fala seja uma semente, apesar de ter muito tempo pela frente, só daqui a 4 anos, mas que ocorra uma modificação estatutária dentro dos mais puros ditames democráticos, para que essa exigência caia um pouco, para que a gente não tenha novamente, aliás, o Eberlin na próxima não pode mais, ele pode se reeleger, ser candidato à reeleição apenas uma vez, ou seja, 2 mandatos, segundo a informação que eu tenho. Quem sabe essa foi uma pequena semente de que possa ser plantada aí, para que possa ser revisto isso, para que o conselheiro, quem tem direito a voto, tenha mais opções, possa ouvir propostas, 2, 3, quem sabe, de plataformas diferentes e aí fazer a sua opção. Eu não estou nem dizendo que ele não merece, depois de tudo que aconteceu, permanecer, jamais eu diria isso. Mas eu estou claramente dizendo que quando a opção é única, é a aclamação, a chance de que erros ocorram e a limitação de análise, de planejamentos diferentes, de visões diferentes com relação ao clube, elas são muito grandes. É isso que eu quis dizer. E nessa passagenzinha, quando eu perguntei, ele disse, não, é até bom que surjam mais nomes. Então ele é candidato. Ele não disse, não, eu não coloco o meu nome.
Com candidato, eu digo, a presidente da diretoria executiva, depois da eleição, que já está consumada, porque é chapa única, da chapa do conselho, ou seja, do próprio conselho deliberativo. Então, depois de eleito o conselho, aí ele será um dos nomes. Como ele disse que é importante, às vezes é salutar, enfim, é saudável, acho que foi o que ele usou, que tenha mais gente, que essa semente, né, ela germine para a próxima eleição da chapa do conselho, para que ela possa, de repente, diminuir esse grau de dificuldade e que quem tem direito a voto na Ponte, que não é o meu caso, acho que de nenhum de nós aqui, nem na Ponte, nem no Guarani, mas que tenha um pouco mais de substrato para analisar e, quem sabe, minimizar as possibilidades de erro para os próximos anos, que serão de muitas dificuldades para a Ponte. E o Leandro D. Rezende pergunta: essa reforma do Majestoso vai aumentar a capacidade? Sim, o Majestoso tem uma capacidade de 17.700. Vai passar para 22 mil pessoas, aumentando, portanto, de 17.700 para 22 mil torcedores, aparelhando o estádio já para uma situação, por exemplo, como essa, que a Ponte passou aí na Série C. Muitos torcedores ficaram sem ingresso, porque a capacidade máxima não permitia colocar mais ingresso no estádio, o policiamento não permite, Ministério Público também não permite. E também a Ponte não pôde vender os ingressos lá do setor visitante, porque a torcida do Londrina, diferente do Derby, torcida única, contra times grandes da capital, e o Santos, também torcida única. Estou falando no caso do Campeonato Paulista. Aí no jogo diante do Londrina, teve que preservar o setor visitante. Quando a reforma terminar, o Estádio Majestoso terá capacidade para 22 mil lugares. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças e encontre tudo em peças mecânicas para nacionais e importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado, tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas para atendê-lo. 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e também a região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá tem o endereço das 7 lojas e também tem o número de WhatsApp para você falar diretamente com o vendedor. Então, antes de comprar peças, consulte a Rocha Autopeças para que você não pague mais pelas peças, porque lá o preço é justo e a qualidade é confiável. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais de prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itaqui Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadasicredi.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro da Série B, reta final da competição. Ontem, jogando fora de casa, o Botafogo venceu o Volta Redonda por 1-0. América Mineiro e Novo Horizontino empataram por 2-2. Encerrada a 35ª rodada. Curitiba 61, Chapecoense 58, Remo 58, Atlético Paranense 56. São os 4 primeiros colocados. Novo Horizontino é o 5º, também com 56. Brigam Criciúma 55, Goiás 55, CRB com 52 pontos. Na zona do rebaixamento, com a vitória, o Botafogo saiu. Nesse momento no Z4 estão Atlético, Amazonas, Volta Redonda e o Paysandu, que já está rebaixado. Atenção para os jogos da 36ª rodada. Sexta-feira tem Atlético e Ferroviária, Cuiabá e Goiás. No sábado, Novo Horizontino e Remo, Atlético Paranense e Volta Redonda, Vila Nova e Avaí. No domingo, Criciúma e Atlético Goianiense, CRB e Operário, Paysandu e Coritiba. E na segunda-feira, Chapecoense e América Mineiro, Botafogo e Amazonas. São os jogos, portanto, do Campeonato Brasileiro da Série B na sua reta final. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h38, hoje até 19h30, Esporte em Debate. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante tem o melhor self-service de Campinas. Tudo do jeito que você gosta. Qualidade de primeira.
requintado e a maior variedade, todos os dias no almoço das 11 até as 15 horas. Carnes, massas, saladas, pratos à la carte. Olha, às terças, quintas e sábados tem buffet de comida japonesa. Às quartas e sábados tem aquela deliciosa feijoada. E tem também no final de semana um saboroso churrasco. Carnes especiais da Estância 92 e tem cervejas e chopp geladíssimos, variados tipos de sucos e tem também drinks. Ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo. E o seu almoço fica ainda mais especial com a família, com os amigos, com o pessoal aí da empresa, com a sua galera. E atenção, hein? Tá se aproximando aí o final do ano. Já reserva o ponto 10, pizzaria e restaurante, para fazer aquela festa aí da firma no final do ano. Ou o pessoal do futebol, né? Reunir todo mundo lá no ponto 10, pizzaria e restaurante. Mas reserve com antecedência, porque senão vai se aproximando e aí fica difícil reservar naquele dia que você gostaria de reunir o seu pessoal. Fale com João Dias, grupos acima de 10 pessoas têm desconto especial. 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10, pizzaria e restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E o estacionamento é pela Cônigo Cipião, em frente ao restaurante, para facilitar a sua vida. 18h41, Breno Beretta, já entrevistamos nesse programa o presidente Rômulo Amaro, mas dá uma geral aí no futebol do Guarani, bebê. Bom, Batista, agora eu vou repassar aqui alguns jogadores que eu falei na hora do almoço na tela da Band que interessam ao Guarani. Vou somar aos jogadores que eu falei ontem também. Aliás, se o Tigrão e também o CH quiserem opinar, e eu vou trazer um novo jogador aqui, Batista, um jogador que rescindiu o contrato na manhã de hoje com o Vila Nova, atacante Guilherme Parede, jogador de 30 anos, a gente vai ver na tela, quem está acompanhando no YouTube vai ver a foto do Guilherme Parede, ele tinha vínculo com o Vila Nova até o fim de 2026 e deixou o Vila Nova depois da segunda passagem dele pelo clube. Inclusive saiu hoje, 4 de novembro, 9h38 da manhã, o Vila Nova publicou. Vila Nova Futebol Clube comunica que o atacante Guilherme Parede, quem tá vendo no YouTube, tá acompanhando a foto dele, tá rescindindo o contrato com o clube. E olha, já saiu, inclusive lá na imprensa de Goiás, que o Guarani é um dos interessados no jogador. Eu vou pegar aqui os números do Guilherme Parede nesse ano pelo Vila Nova, mas se o Tigrão e o CH quiserem comentar a respeito do Guilherme Parede, antes de eu pegar os números dele, jogador de 30 anos de idade, atleta que está conversando com o Guarani e que pode acertar com o Guarani para a disputa da próxima temporada, Batista. Eu vou perguntar então para os comentaristas a respeito desse jogador Guilherme Parede. Começo com você, Tigrão. Conhece Guilherme Parede ou não? Conheço. É um jogador com boas apresentações, com boas passagens. Tanto é que ele está na sua segunda passagem aí pelo Vila Nova, né? Eu confesso que não acompanhei muito de perto. Vila está na Série B, né? E a gente veio aqui com foco 100% e jogo toda hora dentro da Série C, aqui acompanhando as nossas equipes. Mas a princípio,
é um jogador que vem recomendado, vem bem referendado. E para você, CH... Só para eu passar, Batista, desculpa te interromper, em 2025... Agora você já interrompeu. 22 jogos, nenhum gol marcado e 4 assistências. Qual a posição dele? Ele joga como atacante. Atacante, Ele joga como jogos, ponta, né? gol. Ele, tanto pela ponta Mas ele é de direita ou beirada. esquerda. Mas é aquele negócio que eu falo, né? Atacante que não marca gol é igual ao relógio que atrasa ou tá sem bateria. São 25... mas Pode falar, dá Tico. uma olhadinha na outra temporada, na outra passagem dele pelo Vila Nova. Olha, ele 4 assistências. na outra temporada foram 2023, 48 jogos, 7 gols e 7 assistências. Ele jogou no Kashima Antlers em 2024, 16 jogos, também não marcou gols. Mas ele joga mais pelas pontas. Ele não é referência. Ele é um... Veja aí, por exemplo, esse menino que começou na Ponte aí meio que inseguro, né? O Diego Tavares. Também é um cara de beirada, é difícil ele aparecer lá para concluir, né? Ele entrou em praticamente todos os jogos aí na gestão do Marcelo Fernandes e vinha sendo usado em todos os jogos pelo Alberto Valentim. Sabe quantos gols ele marcou? Ele é um cara de beirada. Mas arrasta, volta, recompõe. Então fala assim, atacante que não marca gol. O Diego Tavares é atacante? É. Pode, enquanto eu tô falando aqui, você é ninja de internet, ô Breno? Pega aí quantos gols. Ele marcou 1 contra o Brusque. Ainda a Ponte perdeu o jogo lá. O gol foi dele. Foi 2-1 pro Brusque. Veja quantos jogos ele jogou e marcou um gol. Agora, se você perguntar hoje, pela função tática, por assistências, por puxar contra-ataque a toda hora, por ser um cara que volta, corre de linha de fundo a linha de fundo. Pergunta aí para a maioria esmagadora dos torcedores da Ponte, né? Se eles não querem, eles, torcedores da Ponte, que ele continue. Marcou um gol na Série C inteira, ainda num jogo de derrota. Não sei se você já abriu aí, mas gol, aqui como 19 tá mais jogos. Um gol. É isso? Isso, 19 jogos. Então, às vezes essa análise, pegar o número frio, e nessa temporada foi um número menor, na outra ele fez 7, né? E sempre dando assistências. Então eu vi algumas vezes e eu gostei. Agora, aceito todo e qualquer tipo de contestação em cima da minha opinião, não tem problema nenhum. Mas o Vila Nova foi buscar o jogador por quê? E outra, jogar no Kashima Antlers do Japão é time grande lá. Por que levaram o cara? Levaram porque o japonês tem olho apertadinho e não enxerga mais do que todos nós juntos aqui. Mandou olheiro, mandou observador, analisou profundamente DVD, viu a quantidade de jogos que o cara atua por temporada, como é que é a questão disciplinar, se foi muito expulso ou se foi muito suspenso por 3 amarelos, se machuca muito. Foi para time grande do Japão, ó. Então, vamos lá. O Guarani está trazendo um jogador que estava na Série B e o Guarani vai disputar a Série C, lamentavelmente. E para você, CH, a sua opinião com relação ao Guilherme Parede. Conhece o jogador? Conheço. Jogador experiente, joga pela beirada. É tudo isso que os companheiros falaram, não dá para só pelos números. Hoje atacante tem várias funções. Eu também, né, considero isso um ponto negativo, ser atacante e fazer poucos gols. Mas como eu conheço o atleta, eu acho que é um atleta, caso o Guarani contrate, é um atleta interessante, Batista. 18h48 até 19h30. E quais são os outros nomes, bebê, que estão sendo cogitados? Outros nomes que eu vou passar. O Meia Regis, hoje a gente falou também na tela da Band, o Regis que está atuando pelo Remo,
Eu até conversei ontem com o nosso companheiro da Rádio Clube, o Magno, eu perguntei para ele sobre o Regis, né? Como que o Regis estava lá. Ele falou, um jogador que tem muita qualidade, a gente sabe, mas se machuca muito. Lá no Remo, ele não vem tendo muitas oportunidades. Contrato dele até o final dessa temporada. Ele que na primeira passagem pelo Guarani foi muito bem e na segunda passagem pelo Guarani foi muito mal. E é um jogador só de 32 anos. E é um atleta que está no radar do Guarani também. Existe a possibilidade dele defender o Guarani na próxima temporada e voltar para a sua terceira passagem no Guarani, Batista. E aí, Tigrão, esses nomes aí, o Guarani está no caminho certo ou não? Ô Batista, sinceramente, com todo respeito, e respeitando aí até, né, ele foi chamado até de Zidane do brinco, coisa do tipo, né? Messi do brinco. Posso falar um negócio? O Regis eu não traria, não. Sabe por quê? Que aí muda um pouquinho de figura. O Regis, depois daquela primeira passagem no Guarani, onde ele foi muito bem, e foi mandado a peso de ouro lá pro Curitiba e não jogou, quando veio o Jamerson, belíssimo lateral esquerdo pro Guarani, e mais dinheiro, e não sei o quê. Eu posso falar um negócio pra você? Não jogou mais, hein? O Regis não joga pelo menos há 3 ou 4 anos. Em lugar nenhum. Olha aí, não jogou no Remo, não jogou no Curitiba, teve lá também em Goiás, no Goiás. Então, o Regis eu não traria, não. Sabe jogar? Craque de bola, canhoto, chuta bem, boa bola parada. Mas a intensidade dele para uma Série C, veja, o Diego Torres é um Regis mais cabeludo e argentino. Sabe jogar? Lógico que sabe jogar. Põe a bola onde quer. Quem joga mais? Parada. Quem joga mais? Quem joga mais? Torres ou Regis? Os dois informam o Regis. O Diego Torres veio aí o maior salário, até onde eu sei. O Breno disse isso. É grana alta. É fora da realidade da Série C. E aí? Decepcionou totalmente? Não, não foi uma decepção total. Mas entregou tudo que dele a gente esperava? Também não. Por quê? Jogador de baixa intensidade para a Série C. Corre pouco, muito cadenciado. Série C, cara, tem que, sabe, arrastar a bola com patinete eletrônico, elétrico. Tem que arrastar com um taco de beisebol na mão e dando porrada na bola para ela entrar na área lá. Começar com muito nhenhenhen e toca, e 3 dedos aqui, firulinha, e toca, e chapinha para lá, já chegou alguém e tomou a bola. Então, prestem bem atenção no que é a Série C. O Guarani acabou de disputar a Série C. É intensidade muito maior do que a Série B. É mais na porrada. E como que o Elvis jogou? Existem as exceções. Mas o Elvis, por incrível que pareça, olhando só a silhueta, e é mais velho do que o Diego Torres, o Elvis foi muito mais intenso, teve muito mais dinamismo, muito mais movimentação do que o Diego Torres no Guarani, que em muitos dos jogos vinha buscar a bola aqui da mão do goleiro para ficar dando arco-íris para lá e para cá, vira para uma lateral, vira para outra, e na maioria dos jogos sempre recebendo a bola antes da linha do meio de campo, onde a marcação não é tão pesada. Recebo livre, alço aqui, alço ali. Armandinho, todos nós elogiamos aqui a vinda do Diego Torres. Também acho que marcou 1 gol ou 2, né? O cara que eu sempre elogiei aqui. E estava também lá em Goiás. Também foi liberado. Por quê? Claro, intensidade. Então prestem bem atenção na hora de montar o elenco. Eu não estou falando que tem que trazer só moleque que corre mais. Não é isso. O time da Ponte, por exemplo, era um time veterano. Maior média de idade da Série B, da Série C. Foi campeão. Mas vê o perfil dos jogadores. Veja o comportamento, a dinâmica de jogo. Então tem cara aqui com 30 que já está querendo escolher só a parte que tem sombra do gramado. Eu coloco 2 nessa balança aqui. O Diego Torres e o Regis.
Bom, CH, também a sua opinião com relação a esses nomes que estão sendo ventilados, se você acha que o Guarani está no caminho certo. Bom, em relação ao Regis, nós debatemos hoje nos Donos da Bola e eu vou voltar ao que eu já disse. Vou repetir aqui. Qual é o Regis que o Guarani pode estar contratando? Se for o do Remo, não serve. Não traria. E a última passagem, o Regis do Guarani, eu também não gostei. O Diego Torres resolve todos os problemas, também terminou em baixa. Então, respondendo, né, objetivamente sobre a vinda do Regis, de novo, eu não traria. E aí, bebê, mais 2 nomes. Eu vou passar 2 nomes e já eu vou passar um jogador que o Guarani acabou de renovar contrato. Bom, os outros 2 nomes, o William Farias, que é volante do Novo Horizontino, 26 jogos nesse ano de 2025. Ano passado, com o Novo Horizontino, que bateu na trave para subir, jogou 36 jogos. E esse ano ele já jogou 26. William Farias, volante de 36 anos. E o Aleph Manga, que a gente falou também na hora do almoço, que é um atacante que estava no Avaí, ele surgiu bem no Coritiba, depois ele ficou aquele tempo afastado dos gramados por conta da punição que ele recebeu. Ele foi contratado pelo Avaí em dezembro do ano passado e ele jogou nessa temporada aqui, ele tá com 30 anos, né? Ele jogou 31 jogos e marcou 4 gols, deu 2 assistências. O que ele fez esse ano? Em setembro ele foi afastado, Jair Ventura não disse o motivo, e no mês passado, outubro, ele rescindiu o contrato com o Avaí. São esses 2 jogadores, o William Farias e Aleph Manga, que também interessam ao Guarani. E Tigrão, William Farias e Aleph Manga. Esse Aleph Manga é aquele que ficou 1 ano suspenso por envolvimento com essas questões aí de apostas esportivas. É do time do time lá do Paquetá, né? Mas o Paquetá provou inocência lá, foi absolvido. Né? Mas aqui ele foi condenado, o Aleph Manga pegou um gancho de 1 ano. E tem lá o moço do Flamengo lá também, né? Bruno Henrique. O Bruno Henrique tá jogando sustentado aí por um efeito suspensivo. Vocês sabem disso, né? Pegou 10 ou 12 jogos aí. E pegou uma multa também pecuniária. Isso é um problema. Se fosse o Aleph Manga do Goiás, de 4 anos atrás, eu traria. Nesse momento, não trago. E o Eric Faria, do Novo Horizontino, trago com os olhos fechados. Pode trazer. William Farias. Vem pra ser Oi? William Farias. William Faria. Trago com os olhos vedados. Tranquilo, mas trago fácil. Não sei, por ser um jogador que tá batendo aí toda hora para subir com o Novo Horizontino e tá na briga de novo esse ano, e o ano passado praticamente jogou todas, cara, não sei a questão salarial, né? Eu acho um pouco fora da realidade de uma folha de pagamentos da Série C. Mas se viabilizar a parte econômica, a parte salarial, financeira, eu trago de olho fechado. E você, CH, a sua opinião sobre esses 2 jogadores, Aleph Manga e William Farias. William Farias eu gosto, traria. Jogador que pode acrescentar muito. O Aleph Manga, ele, depois da suspensão, ele conseguiu de novo arrumar problema. Foi colocado à disposição lá no Avaí. Não terminou o campeonato, o Jair Ventura, que acabou comunicando o desligamento do jogador. De jeito nenhum. Custa caro e dá muito problema e dor de cabeça. 18h58, em 1 minuto, o Breno Beretta vai dizer qual é o jogador que o Guarani renovou o contrato.
Antes, eu tenho uma dica. Atenção, homens. Eu tenho uma dica sensacional para você que gosta de cuidar da aparência. Todo dia é dia de se cuidar, não é mesmo? E se você busca estilo, qualidade e cuidados diferenciados para sua barba, o seu cabelo, então precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas, a maior rede de barbearias de São Paulo. Agora está aqui no Shopping Iguatemi, em Campinas, oferecendo serviços premium para cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, sobrancelha, depilação com cera na orelha e nariz. 300 Barbershop Campinas, ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. É isso mesmo, na 300 Barbershop Campinas, você sempre poderá contar com promoções exclusivas. Então corre lá e renove o seu visual. E saiba muito mais através do Instagram. Entre lá no Instagram, @300iguatemi, ou então através do site. É só acessar 300campinas.com.br. Então você entendeu, né? No Instagram é @300iguatemi. E no site, na internet, é 300 Campinas. Então é importante essa diferença, porque senão você vai colocar uma nomenclatura, não vai entrar, né? Então não pode trocar. Então eu repito, no Instagram, anote aí para você entrar lá e saber das novidades. @300 Campinas. E no site é 300, no site coloca www, né? .300campinas.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno, no Shopping Iguatemi. Bandeirantes. E aí, bebê, quem é que renovou o contrato, hein? Quem está nos acompanhando no YouTube vai ver a foto. Quem está nos ouvindo pelo aplicativo ou pelo 85,7 é Vinícius Iuge, volante do Guarani de 21 anos, renovou até o fim de 2027. Para quem não se lembra, é um jogador das categorias de base do Guarani, estreou no ano passado, já são 17 jogos pelo time profissional. Esse ano, pelo Guarani principal, foram 3 jogos. Pelo Guarani B, na Copa Paulista, foram 9 jogos. Pelo Sub-20, foram 5 jogos. Vinícius Iuge, volante, renovou o contrato, é claro, inicialmente para compor elenco, né? Até o fim de 2027, Batista. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência.
Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:06, hoje até 19:30. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas do setor, a agilidade na entrega e preços competitivos. Lá, eles têm consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento, a Logos cobre qualquer oferta da concorrência. Fale com o time de vendas da Logos. Logos Materiais Elétricos, loja localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7:30 da manhã até as 5:30 da tarde. E aos sábados, horário especial, das 8 da manhã até o meio-dia. De repente, você não tem tempo aí durante a semana. Aí, você vai no sábado, nesse horário especial, das 7:30 da manhã até o meio-dia. Logos Materiais Elétricos. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Abraço, Band. Aqui é Marcelo Lopes de Campinas, Ponte Preta de Corpo e Alma. Alguém tá sabendo aí, Band, se a ponte do salário, quando vai ser pago esse salário? Porque afinal de contas já deu o quê? 5 meses, até agora nada, né? E tá vindo aí o Campeonato Paulista, a ponte vai contratar como? A não ser se o jogador quiser jogar de graça.
porque ainda estão falando em reformar o estádio. Quer dizer, não consegue pagar o salário do jogador, como que vai reformar estádio, vai fazer as coisas? Afinal de contas, 2026 já está batendo na porta. E até agora nada, né, do Eberlin vir se pronunciar e falar a verdade, a história, né? Ou um patrocinador, alguma coisa fera aí que vai aparecer. Mas queremos, assim, resposta. Eu acho que a torcida da Ponte merece resposta por tudo que já fez. Beleza? Abraço, Band. Ótimo trabalho aí para vocês. Abraço, muito obrigado. O Eberlin disse aqui na entrevista que a data é 30. Assim que for homologada a chapa vencedora, ele diz que vão entrar os recursos para quitar os salários e já começar planejamento do ano que vem. Boa noite, Carlos Batista, José Ademir. Vocês quase nem conversaram com o presidente da Ponte, mas o presidente desse timinho do Guarani falou muito. Ô José Ademir, você não entendeu o que eu expliquei? Quando entrevistamos o Marco Eberlin, eu falei no ar, todos nós tínhamos muito mais perguntas para fazer para ele. Hoje está tendo lá no estádio Moisés Lucarelli a reunião do Conselho Deliberativo. O presidente da Ponte topou falar, efetuei o convite e ele disse o seguinte: dá para falar, mas tem que ser um tempo menor, no máximo 20 minutos. Ele estava já no estádio Moisés Lucarelli para cuidar dessa parte aí do Conselho Deliberativo. Então o motivo foi esse. Enquanto que o presidente do Guarani estava aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Agora, se você entendeu e mesmo assim está fazendo essa colocação, aí é maldade que você tem no seu coração. Então, eu vou considerar que momentaneamente você teve uma ausência de inteligência e não conseguiu entender o que eu falei, para não dizer que você tem maldade no coração, tá bom? Muito obrigado aí pela sua participação. Batista, estádio da Ponte, década de 80, capacidade máxima era de 35 mil pessoas. Com o tempo encolheu e agora vai voltar a crescer. Laco. Parece quando os meus filhos... Tá tirando onda, pô. Quando os meus tá filhos tirando eram onda, crianças, Batista. tinha um bichinho que você comprava e quando você colocava dentro da água, ele crescia, né? Então tá dando a impressão que o estádio, fora da água, ele encolhe. Aí dentro da água, ele espicha. Mas não é assim, né, Tigrão? Eu vou pular dentro da banheira aqui pra ver se espicha. Opa! Não é esse o caso. Aí não tem jeito. Vai que... Pô, esse bichinho aí do Carlos Henrique, pô, vou até pedir pra ele me emprestar, pô, pra ver de que o que ele come. Que ele come uma certa substância e dentro da água ele cresce. Vou comer a mesma coisa e vou dormir dentro da banheira aqui. Bom, bobagens à parte, os caras gostam de tirar onda, né, Batista? Todo mundo sabe que você tem paciência, né? Pô, já foi explicado 500 vezes, pô. Um tá no estúdio, sem limitação de tempo. O outro tá externo, ele que limitou o tempo, né? Então, nós já chegamos aqui quase que não pagar janela comercial, compromissos comerciais, em entrevistas épicas aqui que fizemos com o Eberlin, onde até o pau comeu, né? E aí o Batista foi obrigado, eu tenho que encerrar, mas não é porque ele não queria continuar o papo, é que também o programa tem uma estrutura. Agora, hoje ele limitou. Agora dá a impressão, não, olha lá, tá vendo? Cortaram o presidente da Ponte. E com o presidente do Guarani falaram até perder a voz. Pô, os caras gostam de tirar onda. E o Laco, que é gozador, então ele tá falando que a Ponte já teve 30 e não sei o quê, na década de 80, pô,
Na década de 70 teve 40, aquele dia que estouraram o portão. Só que podia ter morrido 1.000 pessoas, né? Mas assim, é porque mudou a configuração e a lei, né? Esse laudo que o Corpo de Bombeiros dá, ele vai lá e mede, a medição é outra, existe a marcação, mesmo onde não tem assento, tem a pintura, tem a marcação de tinta com números na arquibancada de concreto, de cimento. Então mudou a medição, é questão de segurança. O Maracanã, em 50, 200 mil pessoas. Ah, mas mudou o Maracanã. O Morumbi não mudou. 77, 140 mil pessoas. Hoje não põe mais do que 65 para explodir 70 mil pessoas. Então não é o Moisés Lucarelli ou o Brinco, que teve 55 mil pessoas em 82, Flamengo e Guarani. 3 do Jorge Mendonça para o Flamengo, 3 do Zico para o Flamengo, 2 do Jorge Mendonça para o Guarani. Hoje você bota 20, 21. Então é uma característica de mudança da lei. Todo mundo sabe disso, mas ele prefere falar, tá encolhendo, agora vai aumentar. Não, vai aumentar porque vai aumentar a capacidade dentro do que é a lei hoje, aí em 3, 4 mil pessoas. Mas foi bom que o Laco perguntou isso, porque eu descobri esse lazarento desse bicho aí, que dentro da água ele cresce. E eu quero ele pra mim agora, pra eu ver se eu faço a mesma coisa. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Aliás, esse aqui eu já fiz, né? Ah, perfeito. Então, sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o time, ou melhor, o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais aromadazervas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Ah, e não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Vamos às pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa a sua opinião. Pauta 1. As conversas entre Abel Ferreira e Palmeiras avançaram de forma decisiva nos últimos dias e a renovação de contrato do técnico português até dezembro de 2027 está praticamente selada. As últimas pendências foram resolvidas e falta apenas a assinatura para o anúncio oficial. O acordo verbal já está fechado e existe a possibilidade concreta de que a assinatura ocorra
antes da final da Libertadores. Pauta 2. O STJD marcou para a próxima segunda-feira, dia 10 de novembro, o julgamento no pedido de recurso de Bruno Henrique, punido com 12 jogos de suspensão. No início de setembro, o jogador foi condenado por ter forçado um cartão amarelo e beneficiado apostadores em 2023. Desde a condenação, Bruno Henrique vem atuando com o auxílio de um efeito suspensivo concedido pelo STJD no dia 13 de setembro. Pauta 3. A Conmebol iniciou hoje a venda de ingressos para a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, em Lima, no Peru, dia 29 de novembro. Os ingressos variam de R$ 500 a R$ 1.700 e estão divididos em 3 categorias. Apenas as categorias 1 e 2 estão disponíveis para o público geral agora. A categoria 3 é a mais barata, R$ 500, será vendida exclusivamente para torcedores dos finalistas, com outra data de abertura das vendas. Claro que não é só o ingresso, tem que pagar a passagem de avião e a estadia de hotel. A Conmebol tem uma agência contratada que está vendendo o pacote, incluindo passagem de avião, translado, hospedagem e alimentação. $4.000. Tem esse dinheiro? Se tiver, você pode se habilitar a ir para o Peru. Começo com você, Tigrão. Qual o tema que você escolheu? Tem que ir nesse. Eu prometi para mim mesmo que eu não voltaria mais ao tema. Mas a coisa tá horrível lá no Peru, a questão política, violência, né? E quase que um estado de exceção. Ameaçadíssimo, né? A democracia, o Estado de Direito no Peru. Mas a Conmebol não abre mão. Sabe por quê? Porque se esse pacote aí de $4.000, ainda mais agora, hein? Com 2 torcidas brasileiras tendo que escalar aí todo essa distância para chegar até Lima, no Peru, $4.000. Oh, mas está em curso, está incluso aí isso, aquilo, outro. Ah, e a agência então é contratada pela... Tá bom, então tá explicado. Então não tem ninguém burro. A gente aqui fica, pô, mas por quê? Faz no Brasil, faz um jogo em São Paulo e um no Rio. Privilegia a torcida, facilita a ida da torcida no estádio. Não, temos que imitar aqui a Champions League. Agora você explicou. Tá tudo certo. $4.000, 24 vezes 3, 12. R$22.000. Você faz aqui, quanto custa um pacote? Para a torcida do Flamengo e ver o jogo em São Paulo. Hã? Com R$1.500 para R$22.000. Para a torcida do Palmeiras, tô falando para ir bem, hein? Para a torcida do Palmeiras, tô falando com tudo. Com ingresso, com tapa no beijo, com tudo. R$1.200. R$1.200. Para a torcida do Palmeiras se deslocar de São Paulo para o Rio. Ou tá bom. Na pior das hipóteses, vou fazer em Belo Horizonte um jogo só. 2 finalistas brasileiros, é um jogo só pelo regulamento, vou fazer no Brasil, mas eu faço em Belo Horizonte, mais ou menos a mesma distância. Tá São certo. Paulo a BH, né, Batista? E do Rio a BH. Mirzinho cada um, mas não, tem que gastar 22, mas tem rachide por aí. E você, CH, qual o tema que você escolheu? Eu só tenho que dar uma informação que eu fiquei de cabelo em pé hoje, que a Conmebol está pensando em levar
para Europa ou para outros continentes a final da Conmebol Libertadores. Durma com um barulho desses. Quero falar do Palmeiras e da renovação que vai ser anunciada, já está apalavrada, do Abel Ferreira, o principal técnico do futebol brasileiro. Dá para discutir se ele é o melhor da história do Palmeiras, mas eu acho que é bom para o Abel e é ótimo para o Palmeiras. E você, Bebê, qual o tema que você escolheu para hoje? Também quero falar do Abel Ferreira, e quem está nos acompanhando está vendo aí a foto postada hoje pela Leila Pereira, pelo Palmeiras também. Legal, ele completou 5 anos, o Abel Ferreira recebeu uma camisa personalizada de 5 anos no comando do Palmeiras. Ele até disse no site oficial que parecem 5 meses. E ele vai continuar, vai renovar com o Palmeiras até 2027. Aliás, surgiu a informação que o Wolverhampton, time da Premier League, foi atrás do Abel. E dizem que português é burro, esse tipo de coisa, estereótipo, mas ele não tem nada de burro, né? Aliás, ele se mostra como um excelente treinador. E você acha que ele ia para o Wolverhampton, Batista? É o último colocado da Premier League hoje? Não iria, né? 19h25 e agora na lata. Responde na lata. Ao lado de Ancelotti, Leão, Oswaldo de Oliveira, os dois criticaram a presença de técnicos estrangeiros no Brasil. Ex-treinadores causaram constrangimento diante do italiano no Fórum Brasileiro de Treinadores do Futebol, que tem Wagner Mancini, técnico do Red Bull Bragantino, como presidente. Abre aspas. Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Antes eu falava que eu não suportaria treinadores estrangeiros. Não mudo minha opinião, mas tenho que ser inteligente o suficiente para dizer que isso tudo tem um culpado. Nós treinadores somos culpados da invasão de outros treinadores que não têm nada a ver com isso. Fecha aspas, disse Leão. E aí, Bebê, o ex-treinador passou do ponto ou você concorda com ele? Passaram do ponto, até porque treinadores brasileiros já passaram do ponto. E para ter Wagner Mancini como presidente da Federação de Técnicos, já explica o que eles fizeram lá. E você, CH, sua reflexão sobre o tema? A sua colocação é perfeita. Constrangedor, uma vergonha. Independente de qualquer coisa, de opiniões, que elas podem ser a favor ou contra os técnicos estrangeiros, mas tem a cordialidade, né? O cara, o Ancelotti, ele é o treinador da seleção brasileira. E o Oswaldo de Oliveira falou um monte de bobagem. O Leão também. Triste, viu, Batista? Triste. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão? Veja o que os caras fizeram. Eu não concordo, mas a culpa é minha. Então critique-se e não enche o saco. Vamos lá, Tigrão, eu sigo com você. Endrick está cada vez mais perto do Lyon e já se prepara para chegar ao novo clube. O time francês é o maior favorito a ficar com o jogador por empréstimo a partir de janeiro. Endrick, na sua opinião, né, acerta em ir para o Lyon? Acerta. Não está tendo espaço, né? No Real Madrid. E tem que jogar, pô. E o Lyon é um grande clube, não é o maior, mas é um grande clube da França. Para mim acerta sim. Vai lá para jogar. Para ficar no ostracismo, daqui a pouco ele tá com 60 anos e não jogou no Real Madrid. E você, Bebê? Acerta na mosca. E você, CH, a sua reflexão? Tem que ir pro Lyon sim, tá certo o jogador. Eu sigo com você, CH. Na convocação divulgada ontem por Carlo Ancelotti, ficaram fora nomes que já haviam sido lembrados em outras listas. Antony, Ederson, Léo Ortiz, Jean Lucas, Caio Jorge,
Samuel Lino, André, João Gomes, Andrés Pereira e Igor Jesus. Na sua opinião, alguma dessas ausências foi injusta? E se sim, qual? Ô Batista, eu não levaria nem Fabinho, nem Paquetá, nem Danilo, tampouco o Richarlison. Um que faltou na lista aí que eu levaria com os olhos vendados é o Caio Jorge do Cruzeiro. E você, Tigrão? Dois aí. Vai. Entre outros. Mas o Andrés Pereira joga com uma perna só mais do que o Fabinho. E levar o Pombo, Richarlison, e não levar nesse momento o Caio Jorge, para mim me parece uma falta de conhecimento de causa para ser bonzinho. Para não insinuar outras coisas aqui. O Richarlison esteve em todas as convocações do Carlo Ancelotti. Parece uma dívida de gratidão, né? Trabalharam juntos aí na Europa, no Everton. E aí, não sei se é isso, mas esteve em todas as convocações. Tá começando mal, hein? E você, Bebê, qual escolhe algum ou não levaria nenhum? Pra mim, só o Andrés Pereira é o único que eu teria levado além desses que ele convocou. Valeu, Breno, um abraço pra você e até amanhã, Bebê. Valeu, Batista, um abraço a todos, até amanhã. Pedro Piscinato, hoje o homem acertou o seu nome, hein, Piscinato? Hoje ele falou mais de uma vez e acertou, hein, Batista? Abraço, já é um até começo. Amanhã. Valeu, Batistão, um grande abraço pra você e até amanhã. Valeu, Tigrão, um abraço, até amanhã, Tigrão. Um abraço até amanhã, um abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. E hoje, só por causa disso, o Pazinato nem vai dormir. Abraço, CH, até amanhã. Abraço, até amanhã. Valeu, gente, muito obrigado para todos que mandaram mensagens. Hoje, poucas mensagens no ar, né? Tivemos 2 entrevistas grandes com os 2 presidentes, Marco Eberlin da Ponte e Rômulo Amaro do Guarani. Mas amanhã tem mais. A partir das 5 da tarde, Esporte em Debate Nacional. Vem aí, tchau. Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pré.